Fala pessoas, dia 20/9, quarta-feira, e vamos às notícias. Lembrando que o canal não tem monetização. Pix ou link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. E Lula fez o discurso, como é que foi? Aplaudido 7 vezes, discurso de Lula contra os de Bolsonaro na ONU. E aí a mídia de esquerda falando que foi aplaudido 7 vezes, que coisa maravilhosa. Só que tem um segredinho, o Almir postou: vocês entendem por que é importante viajar com uma grande comitiva? É pra isso, ninguém valoriza o Lula. E nesse vídeo aparece a comitiva do Lula puxando os aplausos. Aí fica fácil ser aplaudido, tem um grupinho lá aplaudindo. Só que a gente vai falar de aplausos daqui a pouco, tem mais coisas sobre isso. Sem citar a Rússia, Lula critica sanções e diz que guerra na Ucrânia escancara a incapacidade da ONU. Ele detonou a ONU, né, um dos maiores braços globalistas, e falou das sanções, né, sanções da Rússia, de Cuba, né, um papo completamente vermelho lá, né, porque ele está do lado do Putin, por mais que algumas pessoas falem o contrário, e ele fala que a Agenda 2030 pode ser o maior fracasso da ONU, diz Lula. O maior plano globalista, a Agenda 2030, que a gente conversou um pouco, né, sobre isso aqui, ela pode ser o maior fracasso se a ONU não mudar. Aquele mesmo papo, né, de chegar e falar não, que a ONU tem que mudar, né? A gente sabe qual é os planos, né, dos eurasianos, da China, da Rússia, e o Lula qual é o papel dele, né? E aí, ó, Zelensky não aplaude Lula durante o discurso do presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU. Pronunciamento do petista foi interrompido por palmas 5 vezes. Em todas elas, líder ucraniano permaneceu imóvel até mesmo no encerramento. Que todos aplaudem, o Zelensky não bateu palmas. E aí você se pergunta por que ele está assim? Porque ele sabe de que lado o Lula está, que é o lado do Putin. Ele tem plena ciência disso, até porque o Lula menospreza ele. Lula diz não ter expectativa por conversa com Zelensky sobre problemas em meio à guerra. Falou, não tem, falar o que com Zelensky? O probleminha dele lá? É só uma guerra, uma invasão da Rússia? Né? Claro que ele menospreza. Nem sei como vai ser esse encontro. Ó, Lula antecipa a volta e deixará Nova York amanhã após o encontro com Zelensky. Vi aí tweets fora do Brasil falando que talvez ele até cancele por causa das dores e não fale, não converse com o Zelensky. Não sei, vamos ver se acontece. Estou louco para ver como ele vai reagir na frente do Zelensky. Ou ele vai ser um cara que vai, né, fazer aí uma média, né, fazer aí o churrasquinho, a cervejinha dele, ou simplesmente ele vai manter a postura dele que até hoje foi de ignorar o Zelensky, né, para não bater de frente com o seu grande amigo, velho amigo Putin, né? Na ONU, Lula erra sobre crise climática e produção de biodiesel. E a Lupa, né, a agência aí de checagem, está falando do Lula batendo e assoprando. Não sei qual o interesse dela, mas tá. E diferente, né? Antigamente era só Bolsonaro, agora Lula também está entrando na mira, não sei porquê. A agenda contra os Estados Unidos diz Moro sobre o discurso de Lula na ONU. O Moro teve uma visão assim clara das coisas, né? Porque é muito fácil o que disse Lula, né? Ruim o discurso do Lula na ONU. O que se lê na parte importante é a agenda contra os Estados Unidos, contra a FMI, prisão de Assange e embargo de Cuba, e a favor da Rússia, contra as sanções unilaterais. Nenhuma palavra de censura contra as violações de direitos humanos pelos seus amigos ditadores. Conseguiu até instrumentalizar a guerra na Ucrânia para renovar o anacrônico pleito do Brasil de integrar o Conselho da ONU de forma permanente. De qual forma isso faria diferença para a Ucrânia quando assistimos Lula adular Putin? Nenhuma. E aqui vamos ler uma parte aí do discurso de Lula. As sanções unilaterais causam grande prejuízo à população dos países afetados, além de não alcançarem os seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo da Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador de terrorismo. Continuaremos críticos de toda tentativa de dividir o mundo em zonas de influência e de reeditar a Guerra Fria, e ele defendendo Cuba, defendendo também Maduro de vez em quando, defendendo Putin. E tem gente que tem ainda a coragem de falar que ele não é comunista. Eu aqui, depois de 14 anos de canal, lutando aí contra o comunismo, tenho que falar que Lula é comunista, porque tem gente que tá confundindo. Até mesmo isso aqui, porque eu gosto de lembrar as pessoas. Putin condena atos bolsonaristas e declara apoio a Lula. Uma matéria da Veja, 9 de janeiro de 2023. E aí o pessoal comenta o que pra mim? Qual a fonte da informação? Não confio na matéria. Fake news, Lilo. Fake news. Matéria da Veja. E a Veja tirou de uma agência TASS, que tá escrito aqui, ó. Informou a agência de notícias estatal russa TASS. E você pode ir atrás. Está aqui, né? Em inglês. Ah, mas eu não consigo ler, pode estar escrito outra coisa. Traduzo pra você. Rússia condena tumultos no Brasil e apoia presidente porta-voz do Kremlin. Naturalmente condenamos veementemente as ações dos instigadores dos motins e apoiamos absolutamente o presidente brasileiro Lula da Silva. Apoiamos as suas ações destinadas a restaurar a lei e a ordem do país. E aí,
Logo após, Lula venceu. Putin ficou muito feliz, por que será? Porque o BRICS, o início de tudo, Lula foi essencial para a criação do BRICS, que é o maior instrumento contra os Estados Unidos, contra o dólar, né? Na Guerra Fria 2.1. Faço leitura, mas mesmo assim a gente vai conversar mais sobre isso. Na abertura do Foro de São Paulo, Lula disse que quer ser chamado de comunista. É motivo de orgulho, né? Mesmo assim tem gente que acha que não. Mas vamos lá. Sabe o globalista principal? É esse cara aqui. E sabe quem ele tem, né? O busto de quem ele tem ali atrás? Isso aqui é para ensinar para vocês uma coisa. O mundo hoje é comunista e globalista. São dois braços da esquerda. Ambos gostam de si. Eles olham para o outro, gostam. Só que um dia esses vão sair no soco. Na verdade já estão saindo, tá? Mas ambos gostam de Lenin. Assim como o Flávio Dino falou que faz o que Lenin recomendava. Ou seja, o mundo hoje é da esquerda. E, infelizmente, você pode até se confundir. Você vai ver Xi Jinping diz que China e Estados Unidos devem e precisam alcançar coexistência pacífica, porque eles olham, eles namoram, eles trocam beijos, porque eles têm o mesmo, vamos dizer, objetivo. Só que não tem espaço para todos. E por isso que existe a Guerra Fria 2.0, por isso existe a ONU, os Estados Unidos fazendo a guerra via proxy, fazendo sanções. É simples assim. Então, não existe esse negócio, o Lula é globalista. Não, às vezes eles se unem, né, de forma temporária para alcançar um objetivo. Mas te garanto que chegará um momento que eles vão brigar. Enquanto os Estados Unidos é uma vergonha, a dívida nacional dos Estados Unidos bate recorde e chega a 33 trilhões. 33 trilhões de dívida, tá? Democracia está em jogo, diz Biden sobre concorrer à reeleição, ainda quer se reeleger. Só que não vai ser fácil. Na semana passada, o presidente da Câmara anunciou a abertura de investigação sobre negócios estrangeiros da família Biden, sem falar o filho dele. Na mídia americana, era proibido colocar isso. Poucos tinham coragem. O que você tinha era o Twitter, mostrando aí várias coisas bizarras da família do Biden. Aos poucos as coisas estão ficando mais acessíveis. Aqui no Brasil o pessoal não faz ideia do que está acontecendo. Poucas pessoas têm noção do que o filho dele fez. Mas as coisas começam a ruir, porque os Estados Unidos está no limite de tanto ficar aí no chove e não molha com a China, né? E até mesmo acreditar no Lula, achando que o Lula seria um globalista. Estados Unidos prometem tanques para a Ucrânia em breve, e aí continua a guerra em proxy com a Ucrânia, né? E eu falo, até quando isso vai durar, eu não sei. Só sei de uma coisa, o Lula tá fazendo o máximo para ajudar os esquerdistas. Maduro, Cuba, Rússia, China, BRICS, o que for. Inclusive no seu discurso pediu mais dinheiro para o pessoal internacional para ajudar a questão ecológica, né? A Greenpeace, o que for, para ajudar com dinheiro internacional o Brasil, para alimentar mais ainda o BRICS, né? Será que os globalistas vão cair nesse papo? Eu não sei, mas você pode ver que muitos americanos, artistas estão batendo no Lula e não é à toa, porque ele está simplesmente saindo do roteiro que os globalistas acharam que ele seguiria, né? A STF faz indevida interferência de poder sobre outro, diz Elisiane, relatora da CPI do 8 de janeiro, critica a decisão do ministro André Mendonça de autorizar Crivellati a não ir à comissão. Quando é os outros, pode. Tudo da esquerda, tudo bem. André Mendonça aí complica. Após a decisão de Mendonça, o presidente da CPI diz que questionará STF. Aí pode. Só que questiona o quê? Questiona Mendonça e o Cássio Nunes. Como diz aqui, CPMI do 8 de janeiro estuda acionar CNJ contra André Mendonça. E não só André Mendonça, Nunes Marques também, por causa dessas decisões. Comentário aqui no meu último vídeo, não foi 2 vídeos atrás. Vão tentar de alguma forma afastar esses dois. E olha, eu não duvido mais nada desse Brasil, tá? A gente vai ver cada coisa mais absurda. Inclusive, PF deve informar Braga Neto sobre eventual quebra de sigilo. Decisão é do TJRJ. A polícia investiga possível corrupção em aquisições articuladas por ex-integrantes do Gabinete de Intervenção Federal. E aí começa mais uma novela contra os militares que simplesmente deixaram tudo isso acontecer e agora que siga a vida. Toffoli anula a suspeição e suspende processo contra Apio na Lava Jato. Decisão do TRF4 havia declarado o magistrado suspeito e anulado suas decisões. O que aconteceu?
Quando o Toffoli foi lá, né, e questão da Odebrecht, ele falou assim, não tá valendo nada, tá? Derruba as ações da Lava Jato. O TRF4 foi lá e anulou as coisas do AP, né, que é da esquerda. E agora o Toffoli vem e falou pro TRF4, que ele é superior, falou assim, não, a gente anula, né? Aqui, ó, anula a suspeição e suspende processo contra a AP, ponto final. Simples, isso aí era quase certo que aconteceria. Clima para aprovar taxação de super ricos mudou, avalia a Fazenda. E aí muita gente vai achar assim, que bom, né? Taxando os ricos. Pois é, taxa o rico, ele vai ter menos dinheiro para repassar, ou às vezes nem quer mais ficar no Brasil e vai embora. Perderão empregos ou pagamentos ou espaço para empregos, né? O Brasil acha que taxa é bom. Nunca é bom. Sempre é o melhor o mínimo, tá? Segundo pesquisa Genial com a Aeste, 91% dos gestores e analistas de fundo de investimentos entrevistados afirmaram confiar pouco ou nada no presidente. Mas que absurdo! Não confia por quê, né? O que ele está fazendo de errado? Pois é, a economia, como disse Paulo Guedes, tem mais um ano. A Paulo Guedes falou que viraria Venezuela em 8 meses. Não está vendo Venezuela ainda. Mas se continuar esse fluxo e os Estados Unidos não fizer nada, pode ser que vire sim, tá? Ano que vem. STJ vai decidir se dono de imóvel pode responder por pirataria. A indústria quer culpabilizar locadores dos espaços para combater a venda de produtos falsificados. Aí eu te pergunto como o dono do imóvel vai saber o que o cara está fazendo na casa dele. Vai ser obrigado agora a ficar batendo na porta toda semana. O que você está fazendo aí, amigo? Você está vendendo produtos ilegais? Está fazendo alguma coisa de errado? Não tem como saber, pô. O cara tá vivendo na casa dele, se ele quiser esconder, não tem como. Esse é o Brasil, cara, é absurdo. Câmara aprova urgência para projeto de lei que torna automática a doação de órgãos no Brasil. Automático. Olha só que interessante como as coisas escalaram rápido, né? Faustão ficou doente, conseguiu o coração em 7 dias, aí chegou o filho e falou, olha, temos aí uma ideia de deixar automático, né? E todo mundo feliz. E agora os órgãos ficarão de uma forma assim muito mais acessíveis. E o povo, eu nem vou ler aí os comentários, não está gostando, né? Porque é algo assim estranho. Né? Estranho. Bolsonaro e Michele recorrem ao STF para ter acesso a depoimento de Mauro Cid no caso das joias. Logo o STF. Melhor, pelo menos tá tentando alguma coisa, mas até o Deltan falou assim, eu desisto. Quando chega no STF fala assim, quer saber? Deixa quieto, né? Mas enfim, estão tentando. Nova validação contra câncer de pulmão reduz 41% de risco de morte em pacientes, aponta estudo. Que coisa, né? Do nada surge aí muitos casos de câncer no mundo, né? Um monte, não se sabe o que é, falam de tudo, né? Calor, frio, modo de viver, o chocolate que você come, enfim, um monte de coisa. E agora aparece uma validação contra essas coisas aí que apareceram tanto. Estranho, tudo muito estranho, né? Enfim. Lira diz que não pode mais adiar pauta de regulamentação de mercado de carbono, uma pauta globalista que vai ferrar muito, né? Porque eles vão conseguir controlar tudo. Peraí, você está usando o quê? Seu carro a gasolina, né, com pouco álcool? Isso aí é perigoso e não pode. Empresas, enfim. Eles vão ter o controle absoluto. Mas olha só, não para não. STF vai decidir se justiça pode quebrar sigilo da internet até de quem não é investigado. O processo será julgado no plenário virtual entre 22 e 29 de setembro. Ou seja, né? O cara não é investigado, não tá fazendo nada, mas pô, ele tá estranho. Tá estranho. O governo falou, não tô gostando desse cara aí, quebra aí o sigilo dele. Pode quebrar agora, de qualquer um. Pois é, esse é o Brasil intancável, né? Cada dia melhor, cada dia mais incrível. Hoje eu me estendi um pouco mais falando aí da questão da ONU, do Lula, mas aqui, olha, escutar a direita falando que Putin é conservador e que o Lula está contra o Putin, que é um negócio assim que eu não entendo. Claro, globalistas e comunistas são muito próximos assim, são esquerda, a gente sabe, mas vão sair no tapa, sim, por mais que fiquem no vai e volta, demora mesmo, geopolítica é demorado, tá? Mas que o Lula está aí do lado do Putin, isso é sem dúvida alguma. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, lembre-se de apoiar o canal, temos o Pix e o link da Amazon, a gente se fala em breve e até mais.